Pessoal entrando aí na live. Marciano, Léo Bressani, Guida Cordelli, Mila Freitas, Gislane. Pessoal, dá um joinha aí pra ver se vocês estão me ouvindo direitinho, por favor. Esperando aqui o. Ah, beleza, Léo. Obrigado aí. Esperando o Hamid entrar. Daqui a pouquinho a gente começa. Fala sobre o assunto finanças pessoais para momentos de crise. Show! Ó, o Hamid tá entrando na área aí. Aí, garoto. Dá uma ajeitadinha na câmera aqui. Opa, boa noite. Beleza, Hamid? Beleza, cara? Boa noite. Como que você tá? Beleza? Tudo maravilha, tudo certo. Bom demais. Tudo E em o nosso, paz. e o nosso Natal aí, como que tá? Tudo certinho? Tá bom, tudo certo, tudo certo, tudo em paz. Continua Bacana. bonito. Show de bola. A gente se encontrou um pouquinho mais cedo, né, Hamid? Eu tava na minha embaixada aqui em Vitória, no Espírito Santo agora. Acabou de finalizar, né, cara? Massa. A gente sempre plantando essa sementinha aí do empreendedorismo nas embaixadas, né? Você participou lá um pouquinho Verdade. com a gente e foi um prazeraço Verdade. te receber o Arthur lá também, porque é isso que a gente fala, né, cara? Essa troca, né? É isso que significa a embaixada aí pra gente. Tem a galera entrando aí, vamos esperar um pouquinho, Show de bola. Juliana, Tem uma turma boa aí já entrando. isso aí. Sejam todos bem-vindos, né? É sempre um prazer trocar ideia. Nosso amigo Orestes aí chegando, Cristiano. Uma boa noite a todos. E é isso aí, cara. Arthur, ó, Arthur tá entrando aí também. É muito bom esse movimento da embaixada. Eu já participo também aqui. Eu acho que vai fazer uns 3 anos aqui em Natal, junto com o nosso líder aqui, o Marcos Trota. A gente, inclusive, está num momento agora de reformulação, né, para aumentar o engajamento. Outra líder top aí chegando, a Gabi, Tiago, são líderes de embaixadas aqui de Natal também. Movimento incrível. Foi um prazer participar lá um pouquinho da sua reunião. Foi uma satisfação. Né, cara, e você falou, né? Já tem aí o movimento das embaixadas, né? Para quem já conhece, ó, tem uma galera entrando aqui, a Mila Freitas. Para quem não conhece de embaixada, só vou fazer um pequeno briefing mesmo, que a embaixada começou em 2017, inclusive aqui no Espírito Santo, né? Com a galera, o Thiago, o Ricardinho, a gente pegou esse primeiro momento das embaixadas lá em 2017 e tudo começou com alunos do meu sucesso.com se reunindo, né, cara, para falar um pouquinho sobre empreendedorismo, né? E todos nós aqui, poxa, tenho certeza que todo mundo conhece a pegada do Flávio, né, cara, curte e aplica nos negócios, né? Foi assim que começou as embaixadas, muito focado no Uhum. meu sucesso, depois a gente foi expandindo e hoje a gente já evoluiu, cara. A gente evoluiu para chegar nesse momento que a gente está hoje, já com manual de embaixada formado, comitês formados e crescendo. Tudo isso com aquilo que a gente vai conversar hoje, né, cara? Sobre conteúdo. Sendo na embaixada, tendo um conteúdo para a gente debater, não é palestra, é voluntário, né, cara? Então, assim, é isso que faz a embaixada ser o que é, porque é muito forte a integração que os membros têm uns com os outros, e que o Fábio sempre fala, né? Que a embaixada é o lugar de fazer amigos, fazer relacionamento mesmo, né, cara? Não é para Verdade. vir fazer jabá, né, cara? É vir para doar e receber também e ter insights através de alguma fala que o Hamid vai falar aqui hoje. Eu tenho certeza que já vai ajudar muita gente, né, cara? Então, isso daqui que é embaixada, e já tem mais de 3 anos em vários lugares do Brasil e até fora do Brasil também, né? Então, assim, a gente sempre plantando as Presença, sementinhas. presença ilustre de Ed Alberto aí, ó, na live, entrou aí. Ai, John, massa demais! Ah, garoto, nosso padrinho das embaixadas, né? Isso aí. Que é aquela frase, né, Edio, de
Vamos mudar o jeitinho, aquele estigma, né, cara, do brasileiro lá fora, né? Todo mundo vê o brasileiro com aquele jeitinho ruim do brasileiro. Aqui nas embaixadas não, a gente quer mudar para o jeito empreendedor brasileiro, a gente quer ser reconhecido lá fora, em qualquer lugar, aquele brasileiro que faz acontecer, né, cara, que quer mudar uma cultura. E a embaixada é o lugar para a gente fazer isso, né, Ramiro? Verdade. Eu acho que quem participa, né, e já fica o convite aí para quem não conhece, procurar a embaixada mais próxima aí. Quem participa, com certeza, tem ali, como o Flávio diz no seu livro, um ponto de inflexão. Muitas vezes até muita questão, às vezes até pessoal, de relacionamento mesmo, porque as pessoas se ajudam, as pessoas começam a interagir umas com as outras de forma verdadeira, de forma clara, né, buscando realmente contribuição, transmitir aquilo que ela tem de valor e receber aquilo que a outra pessoa tem. Então, realmente se torna um ambiente próspero que, infelizmente, não é comum a gente encontrar, né? Não é muito simples a gente encontrar um ambiente com tanta prosperidade. Já teve casos em reuniões de embaixadas que eu me lembro bem, uma colega que foi convidada, acho que ela foi pela primeira vez, e ela era estudante universitária, se eu não me engano tinha 21 anos, 22 anos, e ela, assim, agradeceu por ela tá podendo ali falar de algo que dentro, por exemplo, da universidade dela, quando ela queria falar, ela parecia que era uma extraterrestre, então ela se sentia inibida em falar temas que ela ansiava comentar com as pessoas sobre empreendedorismo, sobre fazer o seu próprio negócio. Então, esse ambiente é meio que libertador para muita gente. Isso é muito bacana. Não, pegando esse gancho, né? Eu acabei de sair da reunião da embaixada, você participou lá um pouquinho com a gente aqui em Vitória. Cara, uma menina de 16 anos lá, a Gabriela. Menina nova, atriz, falou, ela é atriz mirim e tal, menina parece que tem mentalidade de já 25 anos, da forma que ela fala. E já tem um mês que ela tá com a gente, ela tá chamando mais gente, ela fala, Ricardo, no meu meio, ninguém me entende. E aqui na embaixada, eu tô maravilhado, eu fico aqui, eu fico horas e horas aqui se puder, porque eu tô recebendo muito, eu tô podendo crescer minha mentalidade. Imagine quando essa menina tiver 30 anos, sei lá, daqui a 5 anos, como ela vai estar? Entendeu? Verdade. E é o que a gente fala, né, cara? Pode falar. A interação, né? Não, a interação, network, por exemplo, nós dois mesmo, a gente acabou de se conhecer e pelo papo que a gente bateu, poxa, quanta coisa em comum em termos de trajetória, quanta coisa vem para realmente somar, para aprender. Os colegas que eu tenho mais aproximação dentro da embaixada, poxa, a gente vai aprendendo com a expertise das pessoas, com o dia a dia de cada um que vai sendo transmitido. Então, é um ganho, né, em termos de aprendizado e network, e é sensacional, né? Não e você falou, né, muita coisa em comum, né, cara? 2 engenheiros ralando pra caramba para crescer na carreira, gestão de projetos, MBA em negócios, tudo igualzinho. Parte de finanças, picou o pé na empresa lá para sair da CLT e vir empreender. Bicho, é muito louco, cara. Por isso que essa energia atrai pessoas boas, igual a galera que tá aqui vem ouvir você falar, cara. Ouvir a gente trocar essa experiência aqui. A gente espera que vocês que estão vendo aqui hoje também participem, venham e peçam e abram embaixadas, porque é um pouquinho que a gente faz no nosso bairro, já vai fazer diferença no nosso redor, cara. Vamos pensar grande, show de bola. Vamos levar a embaixada para o mundo todo e já está em vários países, beleza. Mas vamos fazer nosso deverzinho de casa. Isso que é importante, né, cara? E você já pegando esse gancho, né, cara? A gente já tem alguns minutinhos aqui, já 10 minutinhos. Porque hoje o Hamid vai falar de um tema sensacional, né, cara? Ainda mais nesse momento de crise, né, que é finanças. Né, Hamid? Então, assim, velho, o que você visualiza hoje? O que você quer trazer pra gente com esses insights aí? E como que a gente trabalhar as finanças no momento de crise? Lógico. Então, assim, Ricardo, só para o pessoal entender um pouco o contexto, né? Como esse assunto realmente ele é importante e, para mim, pessoalmente, ele foi muito impactante. Minha formação básica é engenharia civil. Eu passei a vida inteira realmente trabalhando, né, no mercado tradicional, principalmente na área de petróleo e gás, né? Como você citou aí, eu me especializei bastante, fiz duas especializações, fiz 2 MBAs na Fundação Getúlio Vargas, e esse foi o caminho que eu trilhei. E chegou o momento da minha carreira que eu quis
de fato, ter possibilidades de crescer mais. Eu queria avançar mais, mas dentro do emprego você chega a um ponto que não tem como ultrapassar aquela barreira, você está ali limitado pelo sistema normal, e aquilo começou a me incomodar. Eu também vi amigos meus sendo demitidos, isso também me incomodou, eu disse, cara, eu preciso empreender. E aí eu fui pesquisar como eu realmente poderia empreender, e eu comecei a me abrir para aprender, na verdade, habilidades que eu não tinha. E aí eu fui aprender sobre vendas, comunicação, relacionamento, trabalhar com equipe, e acabei fazendo essa transição de carreira, né? Hoje trabalho com distribuição, com vendas por relacionamento, e aí eu tomei essa decisão de sair, né, da empresa o ano passado para me dedicar ao meu negócio, e a base disso tudo foi eu ter tido uma boa educação financeira. Então eu costumo dizer que a educação financeira aplicada, né, quando você de fato entende e aplica na sua vida, ela lhe traz liberdade de escolhas, como trouxe para mim. E assim, eu não uso muito o termo alcançar a liberdade financeira, eu gosto mais do tema alcançar a liberdade de trabalho. Ou seja, você escolher com que você quer trabalhar. Você, de fato, trabalhar com algo que lhe traz satisfação, que lhe traz o sentimento que você está realizando o seu propósito. E não cumprir ali uma tabela, uma carga horária, para no final do mês você receber um salário. Não tem nada de errado nisso. Mas, para quem realmente entende que há possibilidades maiores e melhores, isso incomoda. Então, a base para mim realmente tomar essa decisão, fazer esse ponto de inflexão na minha carreira, foi eu ter aplicado conceitos que a gente vai colocar aqui, né? Dicas práticas, comportamentos práticos relacionados a dinheiro, relacionado a finanças pessoais. No momento que você entende, que você aplica, traz essa liberdade realmente de escolha, né? Como a Carla falou aqui, ó, eu amo liberdade de escolha, é isso. Né? A liberdade vem através da educação financeira aplicada. E a educação financeira ela vem a partir de hábitos. Né? É sobre esse aspecto que a gente vai falar. Pegando esse gancho aí, cara, qual que foi aquele ponto de inflexão, aquela hora mesmo, cara? Qual foi o seu momento aí para você tentar virar um pouco a chave, cara, por favor? Em termos de carreira, né, essa mudança de carreira, ela aconteceu lá em 2012, mais ou menos 2013, exatamente quando eu me senti nesses dois pontos. Eu não me via mais com possibilidade de crescimento e também vi alguns amigos meus sendo pegos de surpresa, sendo demitidos. Eu disse, cara, eu não quero que isso aconteça comigo. Eu quero, de fato, construir algo que dependa do meu esforço, que aconteça os resultados por meritocracia minha. Então, esse foi o momento que eu comecei, de fato, a entender o que era, por exemplo, a geração de valor. Foi quando eu conheci o Flávio, foi quando eu comecei a pegar o conteúdo e aí minha mente foi mudando. Eu comecei a ler livros, né, como até citei hoje para você, O Segredo da Mente Milionária, que traz realmente conceitos que a vida inteira acadêmica, de engenharia, de MBA, eu não absorvi isso, eu absorvi muito conhecimento técnico. Eu fiquei muito preparado para realmente servir a companhia, mas eu não estava preparado para realmente me servir como uma pessoa apta a conduzir um negócio. Então, esse foi o momento de mudança. E o momento financeiro, na verdade, eu acho que eu adquiri essa cultura de cuidar bem do meu dinheiro já desde a infância, foi uma questão mais pessoal, mas quando eu comecei a ter meus primeiros ganhos, eu comecei a entender que era sempre importante ter um pouco guardado. Então, isso veio desde quando eu ganhava pouco. Então, já pegando o gancho, é uma coisa que a gente vai falar aqui. Muitas pessoas acham, de forma equivocada, que falar sobre dinheiro, sobre educação financeira, é para quem tem dinheiro. É para quem está com dinheiro e aí, agora, sim, eu tenho dinheiro, agora o que é que eu faço? Eu vou entender a educação financeira. E é esse entendimento Sim. que a gente vai tentar mudar aqui na cabeça de muita gente. E o legal, você falou um pouco desde a infância, né, cara? O que seus pais falavam, assim, sobre dinheiro? Você tem alguma lembrança, assim, sobre a relação com o dinheiro mesmo desde cedo, cara? Tenho. Meus pais gastavam tudo e não tinha nada, não falavam nada. Então, assim, eu não tive realmente essa base de orientação. Eu costumo falar isso, que foi meio que algo instintivo, porque de fato eu não tinha essas orientações. Mas eu percebi de muito cedo que de fato eu precisava sempre ter um recurso ali guardado. E aí quando eu comecei a me entender, né, como profissional e comecei a ter os meus resultados, e principalmente quando eu tive filho, que eu fui pai muito cedo, eu fui pai com 20 anos de idade, e eu já tinha essa noção, cara,
a educação financeira para mim, para minha família que eu estou construindo agora, não vai vir de fora, né? Ela tem que ser uma responsabilidade assumida desde já. Então, esse é já outro ponto que fica aqui para as pessoas. Ninguém vai entrar na sua casa, talvez, né, com esse conteúdo que a gente está falando aqui, para resolver a sua vida. Ó, deixa eu sentar aqui, vamos analisar aqui suas finanças e vamos dar um caminho. Não, cada um tem que assumir essa sua responsabilidade para você, para os seus filhos e para as pessoas que estão ao seu redor. Então, quem trabalha comigo hoje, e pessoas da minha família, amigos meus, cara, é um assunto que eu tento trazer constantemente. Quebrar esse paradigma das pessoas terem vergonha ou medo ou receio de falar sobre dinheiro. Então, eu acho que a gente tem que assumir essa responsabilidade, trazer para dentro de casa e tentar expandir o máximo possível para impactar pessoas positivamente em relação a finanças, entendeu? E é cultural, né, cara? A gente vê um Brasil que não faz conta, infelizmente. Né, cara? Eu tenho duas meninas de 9 anos, né? Vão fazer 10 anos amanhã, né, inclusive. E desde pequenininho, cara, trabalhando um pouco, mostrando o valor do dinheiro mesmo, aquele troco, porquê, aí no supermercado e mostrar, qual que é a diferença? Por que esse, sei lá, esse Danoninho é diferente da marca X? Se eles são... Então, isso tudo é o exemplo dentro de casa, né, cara? Então, você falou um pouco de ser o exemplo, de falar dentro de casa. Eu acredito muito nisso, né, cara? Da mudança cultural que vai partir de nós, pais, que nossos filhos vão crescendo ao longo do tempo com uma outra mentalidade, né, cara? Com relação à família, cara, como que... Vamos lá, tem algum exemplo de orçamento familiar? Como que você trabalha o dinheiro aí dentro de casa? Pronto, isso é um ponto muito importante e eu acho que a gente já começa a criar agora uma linha de raciocínio para as pessoas que estão ouvindo aí, vendo, né? O nosso amigo Hugo Henrique aí entrando na sala também, grande parceiro. Essa questão de orçamento, cara, familiar, eu aplico de forma muito didática, junto com a minha esposa, junto com as minhas filhas, porque eu não acredito que você consegue avançar se você não tiver o seu raio-x atual. Então, para as pessoas que querem, poxa, eu quero avançar nas minhas finanças pessoais, qual o primeiro passo que eu tenho que dar? A primeira informação que você tem que ter é como é que está a sua situação e como é que eu sei disso? É muito simples, cara, e é um enfrentamento que muitas pessoas vão ouvir essa informação, como já ouviram dezenas de pessoas falaram, mas ela tem dificuldade de aplicar, ela não quebra essa barreira. E aí a minha sugestão é, cara, quebra essa barreira. Como? Senta com a família, primeiro você pode até sentar você mesmo e você escreve, pega um caderno e escreve, cara, quanto eu gasto com isso, quanto eu gasto com aquilo, e aí você faz um raio-x das suas despesas e dos seus gastos, né? Faz isso da forma mais simples possível, não tenta complicar muito. E eu faço isso de forma constante, eu reviso isso de forma constante. Por quê? Porque no momento que eu sei o que é que eu estou gastando com A, com B ou com C, eu consigo identificar o que é que eu tenho que agir, quais são as ações que eu tenho que agir para poder resolver caso eu enxergue o problema ali de descontrole financeiro. Por exemplo, eu já tive um colega que participou de um treinamento meu, e quando ele entendeu isso, no treinamento a gente faz o exercício para a pessoa fazer o seu orçamento familiar. E aí, numa outra semana, o cara chegou para mim agradecendo e disse, cara, você não acredita, cara, a gente tinha um problema financeiro e eu não sabia, na hora que eu fiz o exercício, eu identifiquei que o meu dinheiro, ele estava totalmente descontrolado. Olha só o detalhe. Nas minhas jantas que eu fazia com a minha família todos os dias à noite, solicitando comida. Todas as noites a gente tinha o costume, o hábito de pedir um sanduíche, pedir uma pizza, pedir isso. E o cara não percebe que é um valor pequeno naquele momento, mas quando você soma um mês inteiro, aquilo traz uma torneira aberta no seu orçamento. Entendeu? Então, assim, o simples exercício já vai trazer uma clareza muito grande. Justamente. Você usa alguma planilha, só para ser mais prático, cara. É o que eu falo aqui, né, cara? A gente falou hoje à tarde também, quando a gente conversou. Nós não somos especialistas em finanças. Somos pessoas normais, igual todo mundo que está aqui, mas que tem uma consciência, né, cara? Que você anotar seus gastos, ter um controle, saber o que você faz com o dinheiro, né? Pegando uma premissa do Segredos da Mente Milionária, né, cara? Se pagar primeiro. A questão do Pai Rico, Pai Pobre também, cara, que é um livro fantástico.
da questão de entender o ativo e o passivo, né, cara? Mas o que você utiliza para ser mais prático, cara? Para começar? Eu vou primeiro falar o que eu acho que quem não faz nada precisa fazer. Né? Quem não faz nada precisa pegar um papel e uma caneta e anotar. Não precisa pensar em software, em aplicativo, em planilha. Quanto mais barreiras nesse momento, pior. Então, porque já existe a barreira da falta do hábito, né? Aquilo que a gente comentou também hoje, né? Se você não faz, é porque você tem o hábito de não fazer, de não olhar para o seu dinheiro. Aqui dentro da minha casa, a gente lida o assunto dinheiro da mesma forma que a gente lida o assunto saúde física, saúde emocional, do mesma forma que a gente lida a saúde entre os nossos relacionamentos. O dinheiro é um tema que precisa ser tratado dentro de casa. Então, a primeira coisa é isso, faz na mão. Eu, particularmente, hoje, eu já passei, por exemplo, da etapa, já cheguei a usar aplicativos, onde você vai lançando ali os seus custos, tem o Cash Organize, tem vários aplicativos. Quem é acostumado com o aplicativo é um bom caminho para você. Agora, você tem que entender que o aplicativo ele não adivinha os seus custos. A pessoa precisa lançar os custos. O cara instala precisa alimentar, né, cara? E acha que o aplicativo vai fazer mágica. Hoje, eu simplesmente utilizo uma planilha bem simples. Inclusive, eu tenho essa planilha para quem quiser baixar. Tem lá, eu tenho um site que é ramidemedeiros.com. Nesse meu site tem um e-book que eu fiz sobre educação financeira e tem lá uma planilha que você pode usar também. Quem quiser, baixa lá, está disponível esse material. Por quê? Porque através de uma planilha você faz um controle mensal e você consegue revisar. Então, eu hoje faço basicamente o orçamento uma vez por ano, ou seja, em dezembro, normalmente, eu faço o meu orçamento familiar do ano, e uma vez por mês, cara, eu faço revisão. Eu vou olhar se realmente aquilo que eu previ saiu da linha ou não saiu, se eu estou gastando mais do que o que eu previ, ou se eu estou ganhando mais ou menos do que o que eu previ. Que aí eu já entro no outro ponto, que é muito importante, que é exatamente essa clareza não só das despesas, mas também dos ganhos. Né? Como assim, Ramide? As pessoas muitas vezes não sabem quanto ela ganha exatamente. E muitas vezes está relacionado exatamente ao fato do hábito de controlar, do cara anotar ali o salário dele, anotar uma renda extra que ele tem, um aluguel que ele tem, e isso tudo precisa ser somado, e a pessoa precisa ter a clareza dos seus gastos atuais, das suas despesas atuais e do seu ganho atual. Com essa conta básica... Aproveitando, Ramide, o Hugo colocou aqui que ele percebe que um gargalo para ele os pequenos gastos, né? Tipo balinha de sinal, né? Que você falou de colocar na planilha uma vez por mês. Mas nesse caso dos pequenos gastos, cara, como que você faz para responder para o Hugo aí? Esse ponto que o Hugo falou aí, ele é fundamental, principalmente quando você está nessa fase de se educar financeiramente. As pessoas precisam entender que quando a gente fala que você precisa anotar diariamente, isso não vai ser a vida toda. Vai ser um tempo até você se controlar financeiramente para que você chegue a um ponto onde os seus ganhos sejam tão tranquilos que você começa a ter menos necessidade de estar com a lupa ali nesses pequenos gastos. Mas no começo, principalmente, quem está iniciando a sua carreira, quem está começando a ganhar dinheiro ou quem está descontrolado financeiramente, essa lupa tem que ser feita. Então, por exemplo, quando eu comecei essa etapa, até minha mãe entrou aí na live agora, Dona Marisa. Dona Marisa sabe do que eu estou falando aí, dos controles pequenos financeiros. Cara, isso tem que ser feito desde sempre, ou seja, gastei R$5 ali, tem que anotar. Gastei R$2 ali, tem que... Como que eu faço isso, Ramiro? Eu, na minha época, dessa fase de construção, eu simplesmente ia pegando todos os papeizinhos que eu gastava, ou eu andava com um bloquinho de notas, se eu não tivesse o papelzinho para comprovar, eu já anotava ali. Ou eu chegava em casa com vários papéis, e aí eu simplesmente, no final do dia, organizava tudo que eu tinha gasto naquele dia. Então, isso dá trabalho? Dá. É por isso que as pessoas fogem dessa etapa. Mas não tem como você avançar se você não passar por essa etapa, se você não fizer um raio-x. E isso precisa ser feito por um tempo, entendeu? Então, eu faço já, cara, eu compro tudo no cartão. Porque, para mim, é mais fácil de controlar. Eu gosto de milhas também, cara. Tem que aproveitar o que tem de bom aí desses grupos de milhas mesmo. E eu compro até uma bala, um house, eu compro no cartão. Por quê? Porque eu já sei
da onde está vindo e eu consigo editar ainda no meu banco, enfim. Hoje está muito fácil, né, cara, essa questão dos bancos digitais. E o que você falou aí, cara, é isso, assim, você passa dessa fase desse controle com a lupa, e aí você começa a controlar, por exemplo, com um cartão, que é um processo que eu faço também, e aí esse detalhe da lupa, você já não precisa ter tanto, o hábito de ter tanto. A grande questão é que a maioria das pessoas, ela nem consegue controlar o seu impulso pela compra através do cartão, então ela não tem a disciplina para usar o cartão, e aí fica dizendo que o problema é o cartão, e o problema não é o cartão, né? O problema é a falta do hábito dela saber utilizar o cartão. O cartão é uma sensacional ferramenta, se souber ser utilizada. Então, quando você já tem educação e coloca o uso do cartão, cara, resolve tudo, tá tudo resolvido, né? E se a pessoa ainda não chegou nessa fase, ela não adianta ir direto para o cartão, porque ela não sabe ainda controlar, né? Ela não sabe ainda realmente controlar a sua emoção em relação às compras desnecessárias. É o que eu sempre falo nos treinamentos. Cara, imagine quantas vezes já aconteceu de você chegar em casa com 2 sacolinhas, olhar para um lado, olhar para o outro e dizer, caramba, para que danado eu comprei isso, né? E aí é esse tipo de comportamento que ele precisa ser bloqueado, ele precisa ser quebrado, né? E tem pequenas técnicas que ajudam a pessoa a melhorar nesses impulsos de compra, né? E isso é que é bacana. Né, cara, até, igual você falou, pequenos hábitos aí, né, cara? Vai no supermercado com uma lista, pelo menos, né, cara, de coisa e compra estritamente aquilo que vem ali, né, cara? E assim, isso são hábitos que a gente tem que construir. Se não tem que construir, né, cara? E sim, pegando para o cenário de hoje, né, cara, para a gente direcionar para a crise, né, cara? A gente está num momento desafiador, muita gente perdendo emprego, né, cara? Ou tá na iminência, ou tá com medo, porque tá botando a empresa tá botando os empregados talvez em férias, depois suspensão. E esse cara que talvez não fez o dever de casa, velho, isso aí que eu visualizo, né? Antes disso, quero mandar um abraço pro pessoal do Canadá, a GV Canadá tá aqui, isso que é massa. A galera, ó, manda um aviãozinho pra chamar mais gente, cara, que agora que o bicho vai pegar. Show de bola. E aí, cara, essa galera que tá com medo aqui nesse momento, que não fez talvez o dever de casa que você tá falando. Show de bola. Nosso amigo Marcos Trota, o nosso líder das embaixadas aqui de Natal, também entrou aí. Um abraço, Marcos. E galera, quem for tendo perguntas, fica aí, coloca o espaço aí que a gente vai interagindo aqui, tá bom? Coloca aí. Tem a Nídia também, amiga, das antigas das embaixadas, Nídia Barros. Beijão pra você. Vamos lá. Falou, cartão é vida ou morte, depende do possuidor. É exatamente isso. Isso aí. Então, assim, cara, por exemplo, pegando duas técnicas básicas que precisam ser utilizadas sempre, não só nesse momento agora de pandemia, mas sempre, principalmente agora. Teve esse impulso da compra, por exemplo, você citou um exemplo, o cara vai no supermercado e não levou a listinha, já cometeu um erro, ele precisa pensar antes, né? Se ele chegou lá e tem um impulso para comprar algo que está fora da lista, ou que ele realmente sentiu o desejo, ele tem que se questionar. Cara, essa perguntinha eu faço sempre fiz a vida inteira. Chegou nesse momento da emoção, e aí se você treina a sua mente, ela se torna realmente algo que lhe ajuda. A perguntinha cara, eu preciso disso? Você se pergunta naquele momento, cara, eu preciso? Se a resposta é não, realmente não precisa, cara, dá meia volta e vai, dá o comando para a mente. Cara, não é para comprar, dá meia volta e vai embora, né? E a segunda pergunta, não, realmente preciso. Eu estou precisando desse item aqui, beleza. Eu posso comprar? Né? Eu estou podendo comprar nesse momento? Se a resposta também for não, cara, dá meia volta e vai embora. E aí você vai tomar ações para você se preparar para comprar no momento adequado. Então, assim, nesse momento que a gente está vivenciando de pandemia, com certeza muita gente está entrando nessa reflexão e dizendo, poxa, por que eu não cuidei melhor do meu dinheiro? Por que eu não guardei um pouco mais? E agora está fazendo falta. Poxa, eu estou na iminência de perder meu emprego, eu perdi e não tenho uma reserva. O que é que eu faço? Então, assim, na minha visão, não existe muita mágica sobre finanças, sobre dinheiro. Você só tem 2 caminhos para seguir. Você só tem 2 caminhos para seguir. E isso a vida inteira também, principalmente nesse momento. O primeiro caminho
é você identificar o que você pode cortar de despesa. Aí todo mundo acha, não, cara, eu não posso cortar mais nada. Cara, pode. Qualquer pessoa pode. É um hábito também. Você cortar despesas é um hábito. Se você olhar para dentro da sua casa, olhar para qualquer coisa que você tem, que você possa cortar, e às vezes o que é que engana a pessoa? Ah, não, mas isso aqui é só R$ 15 por mês, por exemplo. Cara, mas você está usando? Não, então você pode cortar R$ 15 no mês, dá quase, sei lá, 150, quase R$ 200 no ano. Então, esse tipo de raciocínio ele tem que ter, redução de custo. O outro caminho, que nesse momento as pessoas precisam procurar para poder sair dessa inércia, cara, é aumentar a renda, é aumentar a receita. E aí o mercado está aí com dezenas e centenas de oportunidades para as pessoas venderem produtos, para as pessoas venderem algo pela internet, através de marca digital, através de afiliados, através das vendas diretas de produtos em vários setores que existem, que, por exemplo, o setor que eu trabalho está dando oportunidade para muita gente exatamente aumentar a sua renda. Então, esse caminho agora, o cara vê assim, ah, mas eu não sei fazer, eu não gosto de venda. E aí, ele tem que pular essa etapa e tem que realmente se enfrentar para que, de fato, ele consiga avançar nas suas finanças. Porque não tem mágica. Você tem que gastar menos e ganhar mais. São esses dois caminhos que a galera tem que seguir. Entendeu? A Nidia colocou ali, né, cara, que às vezes vem assinatura de TV, de aplicativo, aquele pouquinho, R$ 9,90, 15 e tal. Eu mesmo fiz isso, cara, em março. Falei, putz, pay-per-view de futebol que eu gosto pra caramba. Se deixar no Flow, cara, tava lá e não tem futebol tem quanto tempo? Por exemplo, eu cortei TV, estamos sobrevivendo. Ninguém sente falta, cara. Você bota a TV, a anteninha digital, se você quiser ver alguma coisa, você bota, você não tá gastando nada. É usar a inteligência. É usar a inteligência. Exatamente. E aí, Ricardo, o cara precisa entrar, ele tem que entender esse processo e ele tem que executar. E na hora que ele executa, né, ele precisa criar o hábito de cuidar do dinheiro. Né? É o que eu sempre falo. O ato de cuidar do dinheiro, ele é mais importante do que a quantidade. Né? Quando você cuida bem do seu dinheiro, a quantidade é uma mera consequência disso. Então, preste atenção nisso, cara. O hábito de cuidar do dinheiro. Né? Esse é o grande processo que as pessoas precisam começar a ter daqui para frente. Né? Não, com certeza. O hábito de cuidar. Tem muita gente postando algumas coisas aqui que eu acho bem legal, né, cara? Que a gente conversou até hoje mais cedo. Né, cara? Buscar novas fontes, sensacional. Se não está satisfeito, vai buscar outra fonte de renda. Ou para aumentar. Cara, tem tanta coisa que tem parado em casa. Né? Eu ensino para as minhas meninas. Pô, tem um patins ali, não usa. Cara, vamos botar na OLX. Né, cara? Vamos tirar aquele armário, aquele negocinho ali, aquela máquina de fazer pão que você nunca mais utiliza. Cara, tem gente que vai querer, bota para comprar, entendeu? Então, para vender e você vai gerar um dinheiro, entendeu? Então, assim, é usar a inteligência, cara. Qual é o grande bloqueio que eu percebo que as pessoas têm nesse sentido? É que elas acham que só é importante se for para guardar muito. E esse é o grande problema, assim, o guardar, quando a gente fala guardar dinheiro, cara, é criar o hábito de guardar pouco. Quanto é pouco, Ramiro? Quanto você pode gastar? Não, só posso guardar R$ 5 por mês. Pronto, comece com R$ 5 por mês. Ah, mas não vai fazer diferença na sua vida. Vai e muito. Vai e muito. Por quê? Porque quando você guarda R$ 1, R$ 5 por mês, quando você percebeu, você guardou R$ 50. R$ 50 ou R$ 100. E aí você olha para aquele dinheiro ali e diz, poxa, isso foi fruto de um pequeno esforço que eu fiz para criar um hábito de guardar pouco. Aquilo ali, primeiro, dá uma sensação de que, poxa, se eu me esforçar um pouco mais, ao invés de 100, eu tenho 1.000. E outra, se você não criar esse hábito agora, guardando pouco, quando você, por exemplo, começar um negócio, esse negócio bombar e você ganhar muito, e você não tiver esse hábito, você vai gastar muito do mesmo jeito. É o que a gente vê aí de forma muito constante. São pessoas que ganham muito, o cara ganha 20, 30 mil reais por mês e gasta 35, 40 no cartão de crédito. Né? Então, ou seja, porque ela não criou um hábito ao longo da vida de cuidar do seu dinheiro. É a mesma coisa do cara que ganha uma bolada de dinheiro de uma vez. Como ele não tem o hábito de cuidar daquilo ali, ele não foi preparado,
aquilo ali some da vida dele. Pô. Naturalmente, ele volta para o estado inicial. E aí gasta tudo. Então, se o cara, por exemplo, fosse um cara que fosse educado financeiramente a vida inteira, e de repente, pô, sei lá, o cara acerta na Mega Sena, ganha uma premiação, e ele está com excelente educação financeira, ele resolveu a vida. Mas quando não existe esse processo, e esse processo é cada um que vai construir o seu, novamente, não vai ninguém de fora construir isso na sua vida. Se você não constrói isso, no momento que você estiver bem financeiramente, já ganhando um salário bacana, ou lucrando bem no seu negócio, você começa a ver que sobra. E aí vai sobrando, e aí você começa no processo de, poxa, construir reserva de emergência e daqui a pouco fazer esse dinheiro trabalhar por você. Então é um processo que começa pequenininho. Até a Mila falou, o Marcos também citou aí, tá esse boom de investimentos, né, de bolsa e tal, pega daqui, day trade e tal. Mas se não tivesse modelo mental criado, velho, cara, vem fácil, vai fácil, e é o que a gente está falando, né? Que é primeiro aprender a lidar com dinheiro mesmo, aprender a entender e se organizar para poupar, fazer o dinheiro trabalhar para você, vai ser uma consequência desse hábito. Pum, girou. Ao longo de um mês, ao longo de 2 meses, há quantos anos que você faz isso, né, cara? Quantos anos que eu faço isso? Minhas filhas vão fazer 10 anos. Elas têm metade da vida já vendo eu fazer isso. Olha que doideira. Isso vai entrando no chip da gente, né, cara? O que é que eu vejo muito, cara, é assim, aí me perdoe quem segue caminhos contrários, mas eu preciso falar. Eu vejo muito, às vezes o cara chega para mim, cara, Ramiro, eu vi aqui um caminho massa sobre investimentos e ganhar uma grana, e eu queria ver sua opinião de fazer isso, trade, não sei o que, aplicar nisso ou naquilo. Cara, me diga uma coisa, deixa eu fazer uma pergunta. Sua reserva de emergência são quantos meses? Aí o cara olha para mim e diz, hã? Como assim? Quer dizer, o cara começou na contramão, pô. Começou na contramão. Então, assim, não existe esse assunto investimento antes de você criar o hábito e antes de você criar a sua reserva de emergência. E essa criação de hábito, ela vai lhe dando essa liberdade, porque você vai pagando suas dívidas, como eu estou vendo que a galera está falando aqui, né? Vai pagando dívida, vai construindo reserva de emergência. Né? Isso são etapas que ela só vai acontecer se você criar esse hábito antes. E o que é o hábito de antes? Poxa, é guardar um pouquinho, é ganhar mais. É guardar um pouquinho, é ganhar mais. Então, esse passo, ele precisa ser construído. Né? Ele precisa, de fato, ser executado. Só que as pessoas querem ir na contramão. Ela quer encontrar um caminho ali fácil para ganhar muito e com esse muito resolver a vida. Cara, isso é pegadinha. Estamos falando de pessoas físicas, né, nesse momento, mas vamos transladar e vamos falar agora de pequenos empresários, né, cara? Que a maioria das empresas no Brasil quebram nos primeiros 2 anos, né? Micro e pequenas empresas. Cara, isso já se responde, né? O que a gente está falando. Por que as empresas quebram nos primeiros 2 anos, velho? Por falta de um controle em casa primeiro, né, velho? Aí o cara, vou pegar o dinheiro da rescisão, vou abrir uma lanchonete, né, cara? Quanto de empresas que está fechando hoje porque não tem uma renda, um dinheiro guardado, né, cara, para essa reserva? Eu nem falo de emergência. Eu não quero usar, senão chama coisa, né? Eu prefiro falar para usar mesmo na prosperidade. Mas nesse momento hoje, cara, que eu estou visualizando como empresário, cara, se eu não tivesse no meu colchão ali de liquidez e minhas reservas, cara, é ferrado, tem 2 meses e meio que minha escola tá parada. Pois então, assim, isso translada da nossa pessoa física para a pessoa jurídica, entendeu? Isso tudo é organização financeira. E alguém falou aqui que passou muito rápido, bicho, se eu não tenho tempo para estudar ou para fazer, contrata alguém um especialista, que vai te ajudar a gerenciar as suas finanças, entendeu? Alguém falou, passou rápido o nome aqui, mas eu achei... Pra mim é sensacional isso também. Mas você tem que fazer o dever de casa, cara. Tem que ser o exemplo dentro de casa. Tem que fazer, cara. Eu acho que essa perguntinha, se eu não me engano, ela tem lá no livro Pai Rico, Pai Pobre. Ela faz muito sentido quando o cara realmente entende, que é aquela velha perguntinha. Cara, se você parasse de receber o seu salário hoje, se você parasse de faturar hoje, e é o que aconteceu, infelizmente, por conta dessa situação, por quanto tempo você mantém o mesmo padrão? Né? Tanto para a pessoa física como para a pessoa jurídica é a mesma informação.
Então, isso é o que define a sua riqueza, né? A sua riqueza, ela é medida em quanto tempo você consegue manter o seu padrão, e aí vem aquela questão das alternativas que você tem de obter renda, né? E hoje existem muitas alternativas de você construir renda através de venda direta, você construir renda que de alguma forma você construa um patrimônio que lhe gera uma recorrência. Então, pensar em relação a dinheiro, a formas de ganho, também vai influenciar nessa sua condução e organização financeira, porque se você é um cara que está, uma pessoa física, que está na iminência de perder o emprego, ou já aconteceu isso, infelizmente, por essa situação, e você não tem nenhuma reserva, cara, entra na situação de desespero, né? Entra na situação de desespero, por uma falta de preparação anterior. E agora, Ramiro, aconteceu comigo. Cara, você tem que trabalhar para se reorganizar da forma mais rápida possível e entrar nesse processo de preparação para que isso não se repita, né? Porque momentos tensos como esse podem se repetir, vão se repetir sempre, né? Isso sempre vai acontecer. A grande pergunta que as pessoas têm que se fazer é, cara, eu fui pego por essa crise de calça curta, nessa situação. A pergunta que a pessoa tem que estar se fazendo é, o que é que eu estou fazendo agora para não ser pego da mesma forma daqui a, sei lá, 5 anos, 10 anos, 15 anos, quanto tempo for, numa próxima situação complicada como essa. Então, esse dever de casa ele precisa ser executado desde já, né? Desde agora. Essa é a visão. E a gente sempre fala, né? A gente vê dicas disso, dicas daquilo, cara. Qual é o primeiro passo para um cara que perdeu o emprego agora e não tem essa renda, cara, para tá vivendo talvez da rescisão? O que ele vai fazer? O que o cara pode fazer agora? Na minha visão, é o que eu estou vendo, muitas pessoas tendo essa atitude proativa. Ela precisa encontrar algo que tire ela dessa zona de comodismo para executar algo que talvez ela nunca pensou em executar, mas que vai trazer renda para ela. Por exemplo, traduzindo, venda direta, venda de qualquer coisa, de produto, muita gente está vindo agora exatamente por dor, né? A pessoa está sentindo a necessidade e está, poxa, eu preciso vender algo, eu preciso pegar um produto aqui e vender. Então, se o cara não tem, ele precisa olhar para um lado e para o outro e ver, cara, qual alternativa eu tenho aqui para que me gere uma renda? Vai ser algo que o cara vai olhar, cara, eu nunca fiz, eu vou ter vergonha, o que é que vão falar de mim? E aí, se o cara entrar nessa onda de julgamento, pré-julgamento, e tiver vergonha de executar uma tarefa que vai botar dinheiro no bolso dele, aí, cara, ele está muito complicado, está numa situação muito complicada. Então, realmente, ela precisa entrar num processo de que, cara, eu preciso encontrar algo nesse momento, seja de forma online, seja de forma presencial, para que eu gere uma renda rápida e eu corrija o buraco aqui que ficou. E nessa correção vai lhe trazer tranquilidade, porque você ali, vamos supor que conseguiu pagar as contas novamente, e agora você vai pensar em como você pode melhorar a sua vida financeira daqui para frente, né? Mas a correção ela tem que ser feita de imediata. Não é por menos, eu até comentei isso com você, que o modelo de negócio que eu trabalho e muitas outras empresas trabalham, tem tido um crescimento muito grande, exatamente por isso, porque as pessoas estão em busca de vender algo para poder suprir essa necessidade. E eu acho que não tem muito mistério, não tem outros caminhos. O cara tem que realmente encontrar uma solução para criar uma renda. Seja pegando coisas de casa, como você citou aí, para se desfazer que ela não está precisando agora, seja encontrar uma atividade onde ela possa executar e colocar dentro de casa. É por aí. Não, até pegando o nosso mentor, né, cara, o Flávio, ele está acabando de trazer nesse momento, está tendo uma reunião com milhares de pessoas para trazer oportunidade, cara, e a venda direta, entendeu? Então, assim, olha só que bacana, grandes empresários também trazendo solução para uma população, né, cara, que talvez está refém aí nesse momento de não sei quantos milhões de desempregados, né, cara? Várias empresas, cara, várias empresas. Você viu aí, teve um caso, também a própria Magazine Luiza, né? Colocou lá no site dela uma oportunidade que o cara pode entrar lá no site e vender o produto. Então, o modelo de venda direta começou a ser percebido pelas pessoas como, de fato, uma possibilidade dela trabalhar e gerar renda imediata. E isso tem que ser feito. Se o cara perdeu o emprego, não está vendo a alternativa,
ele precisa encontrar algo, né? E esse algo, na hora que ele conseguir parar o sangramento ali, vamos dizer, aí ele precisa ter consciência de, cara, eu preciso me organizar financeiramente. E aí ele tem que entrar nesse processo de hábito de guardar, né, de educação, de controle financeiro, para que ele comece a sair disso, né, de uma forma gradativa, porque não é do dia para a noite. Né? Ninguém se reeduca do dia para a noite. E a galera aí? O que a galera tem dito aí? Não, estão falando bastante aqui, principalmente da questão do guardar, da questão da educação financeira mesmo, que a gente já falou. Não dá para ficar na mão dos outros, né? Tem que aprender também a botar a mão na massa, né, cara? Uhum. Deixa eu ver aqui, ó. Geralmente as pessoas preferem diminuir o padrão de vida, né? A Nídia falou, ao invés de criar mais uma fonte de renda. Eu acredito que no momento de dor, tem que estancar dos dois lados, tem que cortar mesmo o que tem que cortar e aumentar a fonte de receita, né, cara? Que seja com afiliados ou venda direta nesse momento. É porque você baixar o seu padrão de vida é algo imediato, você tem que fazer, não é uma opção. Você tem que fazer agora, só isso não resolve, porque vai chegar uma hora que vai ter a necessidade. Uma coisa que eu já vi muito errada também, Ricardo, assim, da galera executar, é o quê? Eu já escutei muito isso. É o cara querer melhorar a sua produtividade, o seu rendimento, aumentando o seu padrão. Eu já ouvi muito, não, cara, eu vou aqui mudar para uma casa melhor, para aumentar o meu aluguel, ou comprar um carro melhor, que isso vai me obrigar a trabalhar mais para construir, para ter mais resultados. Cara, que isso é um erro que o cara comete financeiro violentíssimo, cara. E tem outro ponto muito forte que eu acho que influencia muito na vida das pessoas, é exatamente essa busca pela prova social, né, por status social. Cara, isso ferra muita gente financeiramente. O cara começa a comprar algo, não para ele, mas para mostrar para outros, para o vizinho, para os amigos, entra numa paranoia que fica se comparando, que, cara, só se prejudica financeiramente. Tá enterrando as suas finanças pessoais sem necessidade, porque existe uma frase que é muito comum de se ouvir, cara, o dinheiro não aguenta desaforo, né? O dinheiro não aguenta desaforo. Só que esse desaforo, muitas vezes, é mal entendido, não fica claro o que é esse desaforo. E desaforo nada mais é do que você gastar com coisas que você não precisa gastar. Você está desaforando o dinheiro. Você está gastando de uma forma irresponsável e lá na frente o dinheiro vai lhe cobrar. O dinheiro vai dizer, cara, tá vendo o que está faltando aqui agora? Você gastou há 3 anos atrás, ó. Você pagou lá a conta de todo mundo para se esbanjar. Naquele momento você podia, mas você não devia. Você tinha que ter guardado naquele momento para exatamente esse momento que a gente está vivendo agora. E as pessoas não pensam nisso, entendeu? Show. E, cara, já deu 40 minutos aqui, já 45. Vamos para os nossos finais. A gente fica aqui horas, né, cara, se deixar. E pô, conteúdo riquíssimo que você trouxe aqui pra gente, né? Cara, palavras finais ali, cara, pra a gente trabalhar isso agora, cara. Trabalhar daqui pra frente, quem tá ouvindo aqui a gente. Show de bola. Cara, primeiro, é uma honra aqui, acho que a presença de todo mundo que participou, né? A gente fica honrado porque a pessoa está dedicando um tempinho dela, a sua 1 hora e 40 minutos para nos ouvir. A gente fica honrado por isso. Gratidão para todo mundo que acompanhou aqui, né? Muito bacana a interação. Obrigado pelo convite, Ricardo. Foi incrível, né? A gente ter tido essa conexão via embaixada, via relacionamentos, aí, isso é incrível. E assim, na minha visão, cara, eu acho que cada um, a palavra final que eu poderia deixar aqui para todo mundo é autorresponsabilidade, né? As pessoas precisam assumir a sua responsabilidade em relação às suas finanças pessoais, deixar de querer transmitir essa culpa para A ou para B. Por exemplo, eu escuto muito em casal, não, a minha vida é desorganizada financeiramente porque a minha esposa ou meu marido é descontrolado. Cara, a culpa, ela pode ter um hábito pior do que o seu, mas a responsabilidade é sua, né? Se esse problema em casal existe, tem que ter uma conversa olho no olho e dizer, cara, em relação a dinheiro, eu preciso assumir isso aqui, porque você não consegue. Então, a responsabilidade é sempre dos dois, é sempre sua, para a sua família e para você. Então, acho que esse é o primeiro ponto, a autorresponsabilidade. O problema não é do coronavírus,
O problema não é da pandemia, não tem nada. Você não está lascado por conta da pandemia. Você não está ruim financeiramente por conta da pandemia. A pandemia ela acelerou um processo que talvez fosse acontecer com você daqui a 5 anos, ou talvez daqui a 10 anos, ou talvez lá na sua aposentadoria, quando você passou a vida inteira sem se preparar e chegou no momento que você mais precisava, como eu vejo, casos inclusive na minha família, o cara passou a vida inteira sem se preparar e chega na época que mais precisa, não tem. Então a pandemia, ela simplesmente talvez tenha lhe alertado numa idade que você tem disposição para trabalhar e corrigir isso o mais rápido possível, para daqui a 1 ano, 2 anos, 5 anos, você ter uma realidade completamente diferente. Então, eu acho que essa é a palavra que eu gostaria de deixar, autorresponsabilidade, então, para suas finanças. Conteúdo tem muito aí, né? Reforço aqui lá no meu site, quem quiser, vai lá em www.ramildemedeiros.com, pode baixar o e-book, tem lá a planilha, tem muito conteúdo lá que eu falo sobre educação financeira, porque é um tema que realmente eu sou um entusiasta e gosto de compartilhar, porque cada vez que eu compartilho, parece que quem aprende é quem está ouvindo, mas na verdade eu estou aprendendo muito aqui, porque a gente, trocando informações, a gente vai reforçando os nossos conhecimentos em busca de mais, né? Então, muito obrigado, Ricardo, e vamos lá, vamos para cima. Não, cara, e é fantástico, né? Porque essa troca aqui é o que é a embaixada, né, cara? Que é você fazer relacionamento, você trabalhar o conteúdo aqui dentro. É aqui como se fosse uma embaixada e as pessoas comentando aqui com a gente, né? E você trazendo a sua liderança à tona, que é um terceiro pilar da embaixada. Pô, você entregar conteúdo, né, cara? Voluntariado, né, cara? E o empreendedorismo é a autorresponsabilidade, é fazer o que você tem que fazer para o que você tem que fazer agora para frente, né? O que passou, cara, você já fez ou não fez. Então, assim, o que você vai fazer daqui para frente? Isso é o que o Flávio fala, de estabilidade não existe, né, cara? E não depender de governo. Outra coisa, né? Tem uma mixaria agora da minha aposentadoria. O que você não fez lá atrás para estar reclamando agora? Então, cara, esquece isso tudo, vamos fazer a diferença, né, cara? Isso é a embaixada, tá no sangue já. Obrigado, pessoal, porque, pô, vocês ficaram aqui até agora. Feriado hoje, né, velho? Eu queria só finalizar, Fanny, dando um exemplo que eu até citei para você, eu esqueci de falar aqui, mas gostaria de falar, porque ele ilustra muito bem tudo isso que a gente está falando, cara. Eu quando estou fazendo treinamento, eu olho para as pessoas e digo, cara, quem você conhece ao seu redor, que você olha para essa pessoa nesse momento, o cara não tem R$365 guardados. Nesse momento, quantas pessoas você conhece? Então, você que está ouvindo aí agora, quantas pessoas você conhece que essa pessoa não tem? O que é que você tem que entender dessa pessoa? Que ela não teve a capacidade de, no último ano, ela guardar R$1 por dia. Então, será que é possível guardar R$1 por dia? Eu acho que sim, velho. Eu acredito que qualquer pessoa consegue. A questão é, por que não consegue? Por que ela não consegue ter essa disciplina? E aí entra todo esse processo que a gente vem falando. Então, se o cara perceber isso, cara, ele vai entender que o problema não está em nada externo, o problema está interno. É isso aí. E hoje, coincidentemente, a gente estava com os livros em mãos, né, do Segredo da Mente Milionária aqui. Então, assim, galera, quem não leu tem que ler, quem já leu, lê 3 vezes, algumas vezes no ano, é importante revisitar. Esse aqui eu recomendo bem também, ó. Cara, sensacional, né, cara? Homem mais da Babilônia. Pessoal, fantástico. A live vai ficar gravada, né? E vocês que estão ouvindo, cara, se disponham também a moderar, a criar uma embaixada, a trazer mais um convidado para que esses conteúdos atinjam mais gente, né, cara? Então, assim, e é gratuito, é voluntário, é gostoso. E foi um prazer, tá, Ramil, de estar aqui com você e te conhecer. E daqui pode surgir parceria, né, cara? Isso que é legal. Isso que é gostoso na embaixada. Com certeza. Valeu, pessoal. Um abraço. Tchau, tchau, Ramil. Um abraço, pessoal. Valeu. Parabéns, cara. Obrigado. Valeu. Tchau.